nosso bom dia a todos e todas, nesta manhã de domingo em que aqui nos encontramos para o estudo de mais um capítulo de Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, o capítulo que nós vamos abordar é o capítulo de número 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nós escolhemos no próprio capítulo, nas instruções dos Espíritos, uma mensagem de Simeão, em Bordeaux 1863, que fala sobre, pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Nos diz assim um amigo irmão: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos, os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre estas palavras: discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Compreendei-a bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? A árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que hão de se agrupar em torno dela? Nós vamos ler esta parte para nos preparar e convidamos a todos que leiam na íntegra esta mensagem belíssima. Façamos a nossa prece. Elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecemos, como todos os domingos, a oportunidade da vida e das nossas vidas. Senhor, que teus mensageiros que aqui se encontram possam nos envolver em vibrações de muita luz, saúde, harmonia e determinação para fazermos o nosso melhor, visando a vida futura, visando a nossa condição de espíritos imortais. Que todos aqueles e aquelas que estão conosco assistindo este momento recebam o que necessitam e possam levar em seus corações esta mensagem deste capítulo tão profunda, para que nós mesmos possamos fazer a escolha pelo caminho do bem, pelo caminho da lei de Deus, nosso Pai. E assim, Senhor, com a Tua permissão e a permissão daqueles que coordenam este momento, damos por iniciado o estudo desta manhã. Que assim seja. É com grata satisfação que nós recebemos hoje a nossa irmã e companheira Ismênia Schwen, que é trabalhadora da Sociedade Espírita Allan Kardec, atuando na área da divulgação, do estudo sistematizado e da mediunidade. Com a palavra, nossa companheira, e um bom trabalho a todos. Bom dia a todos os nossos irmãos que aqui se encontram. Bom dia aos nossos irmãos que estão no aconchego de seus lares. Que a paz de Jesus esteja conosco. Sempre domingo é um dia extremamente gratificante. Não que os demais não sejam, porque sempre nos oferecem oportunidades para o nosso aprimoramento espiritual. Mas muito especialmente domingo, que é um dia dedicado à família, à reunião de pai, mãe, filhos, enfim, aquela reunião gostosa que sempre se faz, onde às vezes a avó ou a mãe, já mais idosa, esperam os filhos, os netos, para passarem o dia juntos. E nada melhor do que iniciar o dia ouvindo as páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Palavras abençoadas que nos confortam, que nos esclarecem, que nos dão forças, porque muitas vezes passamos por momentos extremamente difíceis e ninguém melhor e nada melhor
para nos sustentar nessas horas do que as palavras do Evangelho. Palavras proferidas por Jesus quando aqui esteve, com a missão de ajudar os seus irmãos ainda tão pequenos, tão imperfeitos, e continuará ajudando enquanto houver um único irmão necessitado das suas lições, do seu amor, extremamente gratificante recebermos em nosso coração, recebermos na nossa mente um capítulo, como nos disse a nossa irmã na sua prece, um capítulo profundo, um capítulo que nos pede uma reflexão, porque os tempos são chegados. E nós que temos a grata satisfação, podemos assim dizer, de ter ao alcance dos nossos olhos e do nosso coração o Evangelho segundo o Espiritismo, com todas as suas lições, com todas as palavras que ali se encontram para nos ajudar, realmente é extremamente gratificante, mas não pode ficar somente nisso, porque ele veio para nos ajudar, ele veio para nos garantir uma caminhada mais segura em relação ao bem. E hoje aqui estamos para refletir sobre este capítulo. E como habitualmente se faz, quem aqui vem com a grata missão de conversar com os amigos e trazer aos seus conhecimentos este capítulo, nós nos preparamos, sem dúvida, anteriormente, para que possamos realmente, com mais segurança, trazer a palavra aos senhores. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Somente o título seria suficiente para passarmos algum tempo conversando e refletindo sobre o significado dessas palavras. Muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. E o Evangelho, neste capítulo, vai discorrer sobre tudo aquilo que nós cristãos, que nós espíritas, temos a tarefa e o papel a desempenhar e a cumprir. Nenhum de nós reencarnou neste orbe sem antes se comprometer na pátria maior de vir e fazer o melhor, de vir aqui renascer, receber mais essa oportunidade do nosso Pai, para que possamos resgatar os nossos débitos, resgatar os erros cometidos nas reencarnações anteriores, e nada melhor do que recebermos o aprendizado, o ensinamento que a doutrina espírita nos traz, clara, objetiva, levantando o véu intencionalmente lançado por Jesus quando aqui esteve, porque nós, naquela época, não estávamos devidamente preparados para receber todos os ensinamentos de Jesus. Passado o tempo, passados os anos, os séculos, hoje temos a doutrina dos Espíritos. Essa doutrina abençoada que Allan Kardec, com toda a sua dedicação de discípulo de Jesus, com todo o seu amor, sua abnegação, renasceu com a missão de trazer aos nossos corações e às nossas mentes, aos nossos raciocínios, este capítulo. Muitos os chamados, mas poucos serão escolhidos. E nesse bem maior que Allan Kardec, Jesus e os benfeitores espirituais nos fizeram e nos fazem, nós temos, então, inicialmente,
para a nossa reflexão, para começarmos a procurar entender o que Jesus quis dizer, que muitos seriam chamados, mas pouquíssimos seriam escolhidos. E passado tantos séculos da vinda de Jesus a esse planeta, hoje aqui nos encontramos neste domingo abençoado para conversarmos, para refletirmos do que Jesus tenta nos passar, ainda nos dias de hoje. Ainda, como eu falei, enquanto houver um único irmão seu que necessite dos seus ensinamentos. No item 1 temos a parábola do festim de bodas, onde Jesus, registrado por Mateus no capítulo 22, versículos 1 a 14, nos fala sobre esse festim das bodas. Falando ainda por parábola, ainda porque Jesus, vindo da Galileia, vem a Jerusalém, e nesse dia, ele falando aos doutores da lei no templo e a todos que dele se aproximavam, ele falou, ensinou, falou outras parábolas e falou igualmente esta do festim das bodas. Disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com a ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, o outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado. Mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrando em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Então, com essa parábola, Jesus tenta passar aos seus irmãos daquela época todo o ensinamento necessário. Festim de bodas, mas que festim seria esse? Por que túnica nupcial? Sabemos que Jesus, nessas parábolas, tentava chegar um pouco mais próximo ao raciocínio daqueles irmãos daquela época, pela dificuldade que muitos tinham em entender os seus ensinamentos.
E afinal eram ensinamentos novos, para muitos até revolucionários, porque ia, em alguns momentos, quase que de encontro aos ensinamentos trazidos na lei antiga, na lei de Moisés, e que os fariseus e os saduceus sabiam muito bem manipular de acordo com os seus interesses e repassavam para o povo. Então, Jesus, se utilizando dessas parábolas, ele tenta chegar mais próximo ao raciocínio dos seus irmãos. Mas o que queria dizer, afinal, que bodas seriam essas? Túnica nupcial, nos remete à túnica do casamento. E é uma realidade. Aqui Jesus falando isso, ele está falando do festim que é a vida divina, a vida espiritual, a vida do outro lado desta vida terrena, onde, de acordo com o que aqui fizermos, teremos o direito de participar do festim de bodas. Mas ninguém melhor para explicar essa passagem do que o próprio Allan Kardec. E ele nos diz: Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria, ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, se refere aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento de sua lei. Mas por que os hebreus? Afinal, havia tantos povos. Mas Jesus foi, os ensinamentos foram direcionados aos hebreus porque eles já eram monoteístas. Eles deixaram aquela casta de irmãos que eram politeístas, que adoravam vários deuses, adoravam ídolos, e eles já estavam publicamente manifestando o seu monoteísmo, um único Deus. Então é a eles que Jesus manda o convite. Estavam, pelo menos na aparência, estavam mais preparados que os politeístas, não é verdade? Monoteístas. Acreditamos num Deus único. Acreditamos nesse Deus que é o nosso Criador. Enquanto que os outros adoravam ídolos de pedra, adoravam um monte de coisas, realmente não estavam preparados para entender e assimilar os ensinamentos de Jesus. Os enviados do rei são os profetas, os que vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmos massacrados como os servos da parábola. Quantos profetas nós contamos no Velho Testamento? Diversos, que vieram e falaram, expuseram de um Messias que viria, que expuseram uma lei de um Deus bom, mas com uma certa rigidez, com uma certa energia, por ser aquele povo ainda muito primitivo nessa área espiritual, precisando serem esclarecidos de uma maneira não tão suave, não tão poética, mas de uma maneira mais enérgica, como Moisés o foi, trazendo um Deus enérgico que castigava aqueles que erravam. E esses profetas que vieram anteriormente, enviados por Deus, nosso Criador, eles falavam, eles lançaram a semente boa desse Deus Pai misericordioso que enviaria um Messias
para continuar ajudando a humanidade a progredir. Mas o que aconteceu com os profetas? Muitos foram desprezados, outros foram mortos. Enfim, não se ouviram o que eles tinham a dizer. Os convidados que se excusam, pretextando terem de ir cuidar de seus campos, de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Não nos parece um pouco nos dias de hoje? Nós que já vivemos, sabe-se lá quantas reencarnações, sabe-se lá se já não estivemos à época de Jesus, ouvindo-o falar, olhando nos seus olhos, absorvendo seus ensinamentos, absorvendo todo o amor que ele exalava através das palavras, através do olhar, através do seu próprio corpo, porque era um ser puro, era um ser inigualável, que a Terra teve a bênção de receber para nos ajudar, para nos esclarecer. Mas naquela época ainda não tínhamos muita maturidade espiritual para absorver todos esses ensinamentos. Então Jesus nos deixou o que era possível de ser assimilado. Ele nos deixou ensinamentos que eram uma pura verdade, que perpetuam por todo sempre, justamente por ser a verdade. Nada do que Jesus falou, nada do que ele fez, havia engano, havia engodo. Era ilusão, era alguém que estava ali só com alguma aparência. Absolutamente. O ser mais puro que a Terra conheceu veio ele próprio, em nome do nosso Pai, como ele o chamava, o nosso Pai, para nos ajudar, para despertar em nós esse senso de amor, esse senso de solidariedade, esse respeito em relação à lei divina, à lei maior de Deus, que Jesus nos relembrou, porque já estava lá em Levítico e Deuteronômios. Ama a Deus acima de tudo e ama teu próximo como a ti mesmo. Então aqui Jesus faz do amor a base dos seus ensinamentos. Ele procura chegar ao nosso coração, dizendo, sintetizando todos os ensinamentos que os profetas trouxeram nesses 2 únicos mandamentos. Amar a Deus acima de tudo, sobre todas as coisas, de todo o nosso espírito e de toda a nossa alma. Mas um segundo, fundamental, importantíssimo, que era amar o nosso semelhante, como a nós mesmos. Então é preciso que saibamos nos amar. É preciso que saibamos ter o despojamento de abrirmos o Evangelho, de lermos essas palavras esclarecedoras e não nos deixar colocar algo impenetrável entre nós e o Evangelho, que se chama orgulho e egoísmo, para que esses ensinamentos não alcancem os nossos corações, ainda tão refertos desses 2 vícios, tão danosos, tão difíceis, tão tenebrosos, porque trabalham contra nós próprios, nosso orgulho e o nosso egoísmo. O que os hebreus fizeram? Orgulho e egoísmo. Não aceitamos este homem. O que ele ensina não nos interessa. O que os profetas disseram, vamos seguir na aparência. E foi o que os fariseus fizeram.
Eles, apesar de conhecerem profundamente os ensinamentos, de capa a capa, mas ficaram só no exterior. Não vivenciaram, não exemplificaram. Então era preciso que alguém viesse, alguém com uma estrutura moral capaz de enfrentar todo o mal que havia neste planeta, através dos nossos corações, e os enfrentasse, trazendo um novo ensinamento, que não foi assimilado, que não foi apreendido lá em Levítico e Deuteronômio. Ama a Deus acima de tudo. É o nosso Criador, é o nosso Pai, é o Criador de tudo que vemos, tudo que tocamos, tudo que sentimos. Nosso Filho, o ser mais amado que nós temos, é Filho de Deus primeiramente. Então, tudo isso vem para trazer aos nossos corações, Jesus em pessoa vem para dizer: ama a Deus e ama teu semelhante como a ti mesmo. É fundamental, irmãos, que para entendermos os ensinamentos de Jesus, precisamos aprender a nos amar, primeiramente. Mas isso é egoísmo. Absolutamente. Aprender a nos amar é calar a voz sonora do orgulho e do egoísmo e abrirmos nosso coração e lermos esses ensinamentos com humildade, com despojamento, tentando assimilar o que ele quer dizer, a força que ele nos passa, para vencermos os nossos dois piores inimigos que habitam o nosso mundo íntimo: orgulho e egoísmo. Foram justamente esses dois que afastaram os convidados. Mas Kardec vai um pouquinho além. Ele continua nos dizendo: os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei. Primeiramente, por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo todo. E espargiu-se, sem dúvida. Os ensinamentos de Jesus são conhecidos no mundo todo, embora em uma parte do nosso planeta não seja aplicado. Mas é de conhecimento igualmente dessas pessoas a existência de Jesus. Entretanto, continua Allan Kardec, abandonando de toda a idolatria os hebreus, que eles já não eram mais idólatras, os judeus desprezaram a lei moral, a lei fundamental para nos aproximar, para nos amar, para nos ajudar, para derrubar o nosso orgulho e o nosso egoísmo, para se apegarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. E essa é fácil. Essa é muito fácil. Chegarmos aqui, falarmos, conversar, sairmos daqui, fechado o livro, acabou. Os fariseus assim ou eram. E nós, infelizmente, ainda o somos também, porque ainda não conseguimos vivenciar os ensinamentos de Jesus na sua plenitude. Mas, felizmente, já conseguimos dedicar parte do nosso tempo, parte da nossa vida, à busca dos conhecimentos espirituais. Hoje aqui estamos, irmãos. Nós aqui, os nossos irmãos em seus lares, estamos buscando o ensinamento que o Evangelho nos traz. O Evangelho é a base da lei moral. Não encontraremos em outra obra algo que nos traga com tanta energia, com tanta força, com tanta sublimidade as leis de Deus, que não seja o Evangelho trazido por Jesus. Quem não se lembra
do código de moral mais perfeito que a humanidade já conheceu, as bem-aventuranças. Ali Jesus, com seu verbo lúcido, ele alcança todos aqueles seres, trazendo a magnitude das bem-aventuranças. Um código de moral. Se nós, hoje, conseguíssemos viver todas as bem-aventuranças que Jesus nos trouxe, o nosso planeta estaria em melhores condições. Não haveria guerras entre as nações. Não haveria guerras familiares. Não haveria disputa de cargos. Não haveria disputa de heranças. Não haveria nada que se relacionasse com o material e que viesse prejudicar o ser humano, porque nós estaríamos vivenciando as bem-aventuranças no nosso íntimo, e vivenciando no nosso íntimo, nós a praticamos na nossa vida de relação. Mas ainda não conseguimos. Mas já conhecemos. Já sabemos da importância delas e de todos os ensinamentos do nosso Mestre para a nossa salvação. Alguns irmãos poderão dizer, mas eu não estou perdido. Eu sei bem o caminho que eu estou seguindo. Sem dúvida, pode até saber, mas às vezes é um caminho equivocado. Caminho que para alguns momentos de satisfação, de glória terrena, pode nos cobrar séculos de sofrimento, de dor, pelo que tenhamos feito nesses momentos de prazer. Mas vamos adiante. O mal chegará ao cúmulo, diz Allan Kardec. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos de uma vida futura. Essas palavras, irmãos, nos dão um alento inigualável quando nós refletimos exatamente o que significou a presença de Jesus no nosso planeta. Este ser que palmilhou o solo que nós palmilhamos, este ser que deixou para nós e por todo sempre os seus ensinamentos, com uma finalidade: nos ajudar. Ajudar a tornar mais fácil a nossa caminhada. Nos ajudar a transpor a porta estreita. Ele também se refere em relação à porta estreita. Mas o que quer dizer essa porta estreita? Tudo aquilo que nós precisamos vivenciar, exemplificar para ter direito ao reino dos céus. Sendo que precisamos estar atentos que o reino dos céus, como muitas vezes, pelo menos a minha geração, entendia, ouvia e aprendeu que o reino dos céus era um lugar maravilhoso lá no céu, onde tinha música, paisagens belíssimas, uma harpa tocando ao fundo. Aquele era o reino dos céus. E a gente tinha que ir para lá. Mas essa doutrina abençoada, essa doutrina esclarecedora, levantando o véu da ignorância de saber, que ainda tínhamos e temos sobre os nossos olhos, sobre a nossa mente, vem e nos diz que o reino dos céus é aqui mesmo, no momento em que você faz o bem, no momento em que você procura viver a lei maior de Deus, a lei do amor. Este amor
que nos capacitará a sermos escolhidos, irmãos. Porque chamados, muitos e muitos serão chamados. E a misericórdia de Deus é tão imensa, é tão grande, que todos serão chamados. Mas para que sejamos escolhidos, nós precisamos portar a túnica nupcial. E o que seria essa túnica nupcial? Justamente a passagem pela porta estreita. No momento em que nós enfrentarmos os nossos reveses, as nossas dificuldades, os nossos empeços que encontramos no caminho com muita frequência, sem rebeldia, sem desespero, sem revolta, não acusando Deus, não acusando o nosso semelhante, e reconhecendo que o único responsável pelos empeços do caminho, pelas pedras do caminho, somos nós mesmos, com os erros que nós praticamos. Mas reconhecendo isso e sabendo que gostaríamos e queremos ser escolhidos, queremos portar essa túnica nupcial e poderemos portá-la sem dúvida. No momento que reconhecermos o ser imperfeito que ainda somos, nós lutaremos a boa luta e tentaremos retirar com calma, com abnegação, com humildade, com reconhecimento que Deus é o Pai todo misericordioso. Vamos retirando os empeços do caminho, vamos solucionando as dificuldades. Se apresentam a nós criaturas com problemas maiores do que o nosso, não, sai do meu caminho porque o meu problema é maior. Já perdemos a chance. Mas se apresenta aquela criatura caída, desesperada, precisando, nós calamos a nossa necessidade, vamos com carinho, com afeto, sem nenhum outro pensamento que não seja o de ser solidário, e estendemos a mão para aquele que está em piores condições do que nós. E juntos, de pé, com o pensamento voltado ao alto, dando graças ao Pai, nós continuamos a nossa caminhada. Encontraremos novamente outros caídos. E, via de regra, nós próprios seremos os caídos um pouco mais à frente, porque ainda trazemos muitas mazelas dentro de nós. Mas nós encontraremos também o enviado de Deus que estenderá a sua mão e nos ajudará a levantar, ou trazendo dentro da nossa mente e dentro do nosso coração os ensinamentos que o Evangelho nos traz, os ensinamentos que essa doutrina abençoada cala fundo no nosso ser, nos lembraremos de todos esses ensinamentos, nos recolheremos intimamente, agradeceremos ao Pai e buscaremos nele a força necessária para nos reerguermos e continuamos a nossa caminhada. Dores, lágrimas, sofrimento, renúncia, tantas outras coisas são a porta estreita. Não é algo material, não é algo físico ali. Temos uma porta ali, com duas abas, uma fechada, uma aberta, a porta. Passaremos um por um. Não, isso aí é fácil. Mas é a porta estreita das nossas imperfeições que nós envidaremos todos os esforços, apoiado pelo que Jesus nos ensinou. Trazendo dentro de nós, fazendo essa luz jorrar no nosso raciocínio, não. Mas eu sei de algo que me ajudará. E nos lembramos de Jesus. Nos lembramos dos seus ensinamentos e nos lembramos de uma ferramenta pouco usada, mas extremamente valiosa, a oração. E voltando o coração ao Pai,
no silêncio do nosso ser, nós buscamos ajuda. E assim, como já dissemos, vamos caminhando, vamos vencendo, passo a passo, momento a momento. Vamos transpor essa porta estreita. Vamos transpor todas as dificuldades, porque nós queremos ser chamados. Ou melhor, queremos ser escolhidos. Nós queremos ter direito ao reino dos céus. Não lá no céu imaginário, mas aqui, hoje e agora. Auxiliando, amando, respeitando, servindo o nosso semelhante. Servindo a nossa casa de amor. Nos dispondo a fazer o que ela precisa. A união de todos para ajudar os que chegam. Famintos, caídos, necessitados, doloridos, sofridos. E nós estaremos aqui com o ensinamento de Jesus reverberando na nossa mente, no nosso coração. Vem, irmão, o que você precisa? Lembrando de Jesus às portas de Damasco, que aparece a Paulo, e onde Paulo acaba se convertendo ao nosso mestre. Nós não precisamos de conversão. Nós já acreditamos no mestre. Nós temos o mestre nas nossas leituras, nos nossos livros. Mas ainda não temos no coração. Eu sempre, quando falo nisso, me lembro de Bezerra de Menezes. Num livrinho bem fininho dele, psicografia de Divaldo Franco, Compromissos Iluminativos. Um dos primeiros livros que eu comprei quando entrei no Espiritismo. Leio até hoje. E ali Bezerra nos diz que ser cristão é trazer o Cristo no coração. E trazer o Cristo no coração significa vivenciar os ensinamentos que ele nos trouxe. Alguns nós já tentamos vivenciar. E até vivenciamos um dia ou outro, depois fracassamos, caímos, levantamos e assim vamos. Mas estamos na tentativa de trazer o Cristo para os nossos corações, para que tenhamos direito de ser escolhido para o reino dos céus. E o vivenciaremos, sem dúvida, nos dias de hoje. Mas Allan Kardec nos diz em relação à porta estreita: larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. É porque o mal ainda é a parte dominante no nosso planeta. E isso significa em nós, humanidade. Porque quem faz o nosso planeta somos nós, os humanos. Porque o planeta é belíssimo, a casa é linda. Jesus preparou essa casa com esmero, com carinho, com amor, para que pudéssemos receber. E quem sabe a gente vendo tanta beleza ao nosso redor, às vezes numa singela flor, nós olhamos e chegamos à conclusão que o homem nunca vai ser capaz de fazer, de criar uma florzinha delicada. E Jesus fez. Jesus preparou o nosso planeta da florzinha mais minúscula, na sua singeleza e na sua beleza. Como nos mares, nos montes, né? Tudo que nós vemos, essa beleza enorme. Então, o mal não está no nosso planeta, o mal está em nós, ainda. E com o conhecimento que temos condições, sim, de ir afastando, apagando, tirando, deletando, na linguagem moderna. Eu não sou muito moderna, mas tirando do nosso íntimo esse mal. Vamos nos propor
eu vou trabalhar uma determinada imperfeição. Eu tenho que vencer essa imperfeição. Nem que leve 1 ano, 5 anos, 10 anos, não importa. Lutamos, fazemos, lembramos, estou vencendo, estou conseguindo, caí, esqueci, mas vou de novo, e ali nós vamos. Como aquela pessoa que tem um vício material, o vício do álcool, o vício da droga, e consegue se liberar, consegue se limpar. Nós também conseguiremos nos limpar completamente das nossas mazelas morais no momento em que nós realmente começarmos a vivenciar os ensinamentos que Jesus nos traz. É estreita a porta da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo é o obrigado homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa que a muito poucos se resignam. É o Evangelho nos dizendo. Muito poucos. Sejamos nós a fazer essa diferença. Aumentar um pouquinho este número. Eu vou fazer a minha parte. Aliás, nós temos que contribuir com a nossa parte para a melhoria da nossa moradia. Parte de nós. O que nós exalamos? O que nós emitimos? Paz ou discórdia? Amor ou ódio? Alegria ou tristeza? Esperança ou otimismo ou desânimo? E tantos outros sentimentos ainda que trabalham contra nós e que muitas vezes nós nos deixamos. Que fica. Vamos reagir. Temos aqui o nosso remédio, o Evangelho, Jesus, seus ensinamentos, a lei maior de Deus. A lei maior de Deus é o amor, irmãos. E quando fomos criados, para nós lembrarmos da grandiosidade de Deus, do seu amor por nós, quando Ele nos criou, Ele colocou este amor, este sentimento maior em germe dentro de nós. Ele não nos criou desvalidos, agora vão e cresçam. Não. O amor dentro de nós. Mas caberia e caberá e cabe a cada um de nós desenvolvê-lo. Essa é a porta estreita. Desenvolver o amor, porque quanto mais ele estiver desenvolvido em nós, mais facilidade nós encontraremos para afastar as dificuldades do caminho e transpor a porta estreita, para que um dia possamos ser os escolhidos para vivenciar o reino dos céus. Não sabemos lá quando, hoje, aqui, agora. Pela paz, pela serenidade do bem feito, do bem praticado, do bem vivenciado, do bem exemplificado. Que nós adultos temos uma tarefa muito importante em relação aos nossos pequenos. Filhinhos, netos, o exemplo. Às vezes não adianta falar, mas o exemplo cala fundo. Mostra aos nossos filhos, mostra aos nossos netinhos como eles devem agir. Agora, se eles veem o pai e a mãe brigando, gritando, xingando, eles vão crescer nesse ritmo. Mas ele cresce vendo os pais, claro que dificuldade todos têm, não somos perfeitos, mas eles crescem vendo os pais lutarem, tentarem, se ajudando, se respeitando. Ele vai ver, olha, o caminho é esse. E será um adulto bom, um adulto de caráter, um adulto que saberá respeitar, que saberá olhar o seu irmão e ser solidário, porque ele trouxe de casa. Não é a escola que nos ensina, não, é o lar. E a nossa casa espírita, e a nossa casa, a qual nós elegemos para frequentar, também nos ajuda na aquisição dos valores morais, porque nem sempre os pais têm. Não receberam, não sabem.
se deixam levar. A porta larga é prazerosa e eles vão. E caberá a nós, que já detemos tudo isso, exemplificarmos. Mas o Evangelho ainda nos diz, eu estou numa dúvida, qual que está certo? De lá? Esse aqui, né? Ah, tá. Obrigada. O Evangelho continua nos dizendo, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E, aliás, é um hábito que a grande maioria, pelo menos no mundo ocidental, tem. Qualquer dificuldade, ai meu Deus me ajuda, ai meu Deus me ajuda. É quase que automático. E Deus ajuda. Mas como que nós nos ajudamos? Será que a situação em que estamos envolvidos não somos responsáveis? Será que nós mesmos, por atitudes equivocadas, não geramos essa situação difícil? Ai, meu Deus, me ajuda a resolver isso. Pensemos antes. Pensemos antes de praticar o ato. Porque muitas vezes, em momentos difíceis, em momentos onde deixamos a emoção doentia, exacerbada, vir à tona através de palavras, através de atitudes, nós nos comprometemos terrivelmente. Não digo só em relação àquela pessoa ou aquelas pessoas que ali estão, mas nos comprometemos terrivelmente com o Pai. Porque infringimos a sua lei maior, a lei do amor. Essa lei que nos diz, faça o teu semelhante, o que você quer que façam a ti mesmo. E a gente sabe que gosta de receber carinho, afeto, amor, palavras gentis. Ah, como é bom. Por que é mais difícil da nossa parte? Cobramos, exigimos, xingamos. Puxa, tu fez isso, como? E o dedo enriste, cobrando. Depois, ai, meu Pai, me ajuda. O Evangelho nos diz, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. E fazer a vontade do Pai é vivenciar, ou pelo menos tentar. Porque vivenciar plenamente, 100% a gente não consegue. Mas temos que tentar vivenciar a sua lei maior, a lei do amor. Esse amor que nos faz respeitar, admirar, esse amor que nos faz olhar com abnegação para a dificuldade do outro. Mas se eu posso ajudar, por que vou me negar? Se eu posso estender minha mão, mas eu já tenho tantos problemas. A gente ouve muito isso aqui na Casa Espírita. Eu tenho tanta dificuldade, como é que eu vou esquecendo um pouquinho da tua dificuldade? Deixa ela um pouquinho ali, ninguém vai pegar. Pode deixar ela em casa, bonitinha, porque quando você voltar lá, ela vai estar lá. E nesse meio tempo, vai e ajuda. Porque nessa ajuda que nós ofereceremos, nós nos fortaleceremos. Porque é um ato de amor, é um ato de carinho. E ato de carinho é uma força maior que promana do Pai. Promana de Jesus, promana do nosso anjo de guarda, promana de todos os amigos que avalizaram a nossa reencarnação. E nós nos sentiremos mais fortes. Sairemos daquela situação, daquele momento. Ai, que bom, eu consegui ajudar essa pessoa. E vamos para casa com o coração leve, e vamos retomar nossa dificuldade e a resolvemos com mais facilidade. Mas eu consegui. Claro, estava fortalecida. Estava imantada pelo desejo de ajudar espontaneamente. E com isso, atraímos quem para junto de nós? Nosso anjo de guarda. E nos sentimos fortes e decididos. Rapidamente vamos, o Evangelho, esse capítulo é belíssimo e é grande, mas muito se pedirá àquele que muito recebeu. Aqui falando mais especificamente a nós espíritas.
Nós que temos a bênção de ter sob os nossos olhos o Evangelho amoroso de Jesus, que temos a facilidade de dispormos de outras obras, e se não dispormos, irmos até a livraria e buscarmos obras de benfeitores amorosos que nos trazem ensinamentos valiosos, que nos ajudam a dilatar esses conhecimentos, indo apagando aos poucos a ignorância do conhecimento das leis do nosso Pai, de tudo que foi criado por nós e para nós. Então, muito se pedirá a quem muito recebeu. Allan Kardec, vou passar diretamente ao que diz Allan Kardec, principalmente ao ensino dos espíritos, é que estas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo, os seus ensinamentos, e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além do Evangelho que os contém, achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantos há que não o leem? E entre os que leem, quantos os que não o compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos seres humanos. É preciso ler e compreender. É preciso, depois de compreendido, de assimilado o que quer nos dizer, que nós façamos ao nosso semelhante todo o bem possível. E nós temos, irmãos, uma capacidade imensa para fazer o bem. É que não acionamos uma das maiores potências da alma, a vontade. Essa vontade frágil, fraquinha, está lá adormecida, quieta, mas eu não tenho força, eu não tenho tempo. A gente busca qualquer desculpa para não acionar a vontade. Mas queremos ser os escolhidos. É preciso que saibamos utilizar a vontade. É uma das potências que Deus criou com o ser humano, justamente para lhe ajudar a assimilar tudo aquilo que é necessário para o seu aprimoramento espiritual. E utilizando a vontade, eu vou em busca do livro que me esclarece. Utilizando a vontade, eu busco a casa que me ajudará ao receber um passe, ao ir ao atendimento fraterno, a ir a algum outro atendimento que a casa oferece. Mas para isso é preciso que existam espíritas dispostos a despojar o seu orgulho, a sua falta de vontade, a sua falta de interesse para ir até a casa espírita. E ali, por algumas horas, se dispor a auxiliar quem precisa. Um dia, talvez nem todos os irmãos, mas a grande maioria das pessoas chegam à casa espírita pela dor. Comigo foi assim. Vim do catolicismo, mas na casa espírita eu encontrei a verdade, eu encontrei a força, eu encontrei a luz em todos os ensinamentos que aqui recebemos, que o Evangelho nos traz para nos fortalecer, para modificarmos a nossa vida, para que um dia, irmãos, todos nós que fomos chamados, possamos igualmente ser escolhidos. Convido a todos a ler esse capítulo em casa. É belíssimo. Reflitam sobre ele e, com certeza, teremos outros olhos em relação a tudo aquilo que Deus espera de nós e que nós nos comprometemos antes de reencarnar. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe. O nosso profundo agradecimento à nossa irmã Ismênia
pelas belíssimas reflexões, pela vibração que nós podemos sentir aqui nesta manhã. Façamos a nossa prece de encerramento, agradecendo mais uma vez a Deus, nosso Pai, pela oportunidade que nos possibilita de conhecermos essa doutrina tão grande e tão consoladora, e que aquece os nossos corações e as nossas mentes. Obrigado, Senhor. Que teus mensageiros permaneçam conosco e que, efetivamente, saibamos nós outros fazer a escolha certa nesta oportunidade da vida presente, para que sejamos estes escolhidos, fazendo então a vontade de Deus, nosso Pai. Com a permissão daqueles que coordenam este momento, pedimos licença para encerrar o estudo desta manhã. Que assim seja. Um bom domingo a todos e até a próxima semana. Sexta-feira.